Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender, que é gravado aqui na Associação Comercial de São Paulo, esta entidade que há 128 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa, os valores democráticos. E aqui também funciona a Faculdade do Comércio, que eu sou diretor e cujo objetivo é justamente qualificar o comércio, o varejo e o empreendedorismo como um todo. E tratando de empreendedorismo, hoje o meu convidado muito especial e além de um queridíssimo amigo é Michel Zaca, que é diretor-presidente da Pressolândia, uma rede varejista importantíssima e que hoje já conta com 48 lojas, não é? E Michel, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que a sua agenda é exígua, afinal de contas, comandando um grupo varejista deste, que é a Pressolândia. E eu queria que você iniciasse aqui o nosso bate-papo, nos falando um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua vida e justamente sobre a Pressolândia, que é essa marca que está nos corações de muitos brasileiros. Tudo bem, Wilson? Como é que você está? Tudo excelente, Primeiro eu queria querido. agradecer pelo convite. Muito orgulho de estar aqui na FAC, né? Uma instituição importante para o varejo, para o comércio no nosso país, que cada vez mais precisa de apoio para a gente poder chegar e fazer esse país crescer. Com Muito certeza. obrigado. Eu que agradeço. A Pressolândia foi fundada pelo meu pai, né, o árabe, há 45 anos atrás. Surgiu como um varejo de variedades, né? E com o tempo a gente foi mudando e ela se tornou hoje uma empresa de itens para casa. Certo. A gente procura ter uma empresa onde temos produtos democráticos, né? Então atendemos a todas as classes sociais e estamos hoje já em 11 estados da federação. Começamos a expansão para o Brasil em 2018 e hoje já estamos em 11 estados e, se não fosse a pandemia, com certeza teremos em mais regiões, mas estamos continuando com esse processo que só teve um atraso devido à pandemia. Perfeito. E são 48 lojas? 48 lojas hoje. Perfeito. E vocês também atuam no comércio eletrônico, Michel? Sim, nós estamos no comércio eletrônico há algum tempo. A empresa é focada principalmente no varejo físico, certo, mas já havia o eletrônico. Com a pandemia mudou muito, né, o consumo das pessoas e a gente está focando cada vez mais no eletrônico. Estamos desenvolvendo apps e para poder entrar nessa nova, mais forte nesse novo forma de comércio. Perfeito. Agora, Michel, me diga uma coisa. Bom, eu sou obrigado a dizer aqui, o Michel, ele é filho de uma figura icônica aqui na Associação Comercial de São Paulo, inclusive membro do nosso Conselho Superior, que é Michel Zaca, que também é um ícone aqui do varejo brasileiro. Mas eu estou dizendo isso, Michel, porque é o seguinte, você comanda hoje uma rede varejista de um porte significativo, são quase 50 lojas em 11 estados, né? E quem nos assiste, que está empreendendo, que está indo para o ramo varejista, né? E é uma área desafiadora, né? O que eu queria saber de você é o seguinte, como você se interessou por isso? Como foi a sua formação? Se o fato do seu pai ser varejista, se isso te influenciou? Como é que surgiu esse interesse em dar prosseguimento, né, a esse trabalho do seu pai na Pressolândia? Tá, eu comecei muito cedo, na verdade, por gosto, né, vendo meu pai desde pequeno e eu gostei da profissão, então desde os meus 16 anos, mesmo ainda no colégio, tendo aulas, os horários vagos eu ia para a loja, né, para poder participar. Na época tínhamos 2 lojas só. Então, já era Pressolândia? Já era Pressolândia. Tá. E eu ia, nas horas vagas, ia para a loja e ficava lá segundas, quartas e sextas à tarde, e o sábado inteiro eu passava na loja e fui pegando gosto pelo varejo, né? Quando eu completei meus 18 anos, entrei na faculdade, fiz a PUC de São Paulo, e aí eu entrei no negócio full, né? Fazia faculdade à noite e Qual participando da curso você operação, fez administração de empresas. Administração, Isso. certo. E aí eu comecei a viver todas as etapas da empresa
E foi uma decisão de passar por todos os setores, desde a parte de estoque até a parte de vendas, caixa, Para embalagem. ter uma visão 360 graus. Isso, exatamente. Essa é a ideia, era o que eu gostava de fazer. Então eu passei por todos eles até chegar em compras, onde eu me desenvolvi depois já mais no escritório, né, aí já saindo da loja, mas cheguei a gerenciar a loja, fazer todos os setores, eu participei por algum período. Que é importantíssimo isso. Você sabe, Michel, que eu já trouxe aqui vários empresários e que essa preocupação com a sucessão ela é muito importante. É porque, afinal de contas, quando você tem uma empresa grande, tá certo? Com 40, 50 ou mais lojas, né? Com muitos colaboradores que dependem de você, cujas famílias dependem de você, não é? Então, o gestor, o dono, ele tem que se preocupar com isso. E eu noto que o seu testemunho nos faz visualizar que o seu pai, ele teve essa preocupação, quer dizer, você passou por todas as áreas para ter um domínio geral do seu negócio e não é à toa que você é um grande gestor, tá? Agora eu te pergunto o seguinte, Michel, a Pressolândia deve ter muitos colaboradores, já deve ter certamente lidou com muitas pessoas ao longo dessa trajetória. De quantos anos, Michel? 45 anos. 45 anos de Isso. empresa. Quer dizer, é quase meio século, né, de existência de uma empresa, o que no Brasil configura um heroísmo total, quer dizer, uma jornada, né? O que você valoriza, Michel, em um profissional que vá trabalhar no varejo? Eu acho que hoje em dia o profissional do varejo, com as mudanças que o varejo sofreu, eu acho que ele tem que ser, como você mesmo usou o termo, um profissional 360 graus. Independente da função que ele ocupe, ele precisa estar preocupado em interagir com os outros departamentos da empresa e entender as dificuldades e as necessidades dos departamentos para que ele possa desempenhar a função dele com excelência. Não importa se ele é da área de vendas, ele precisa saber o que o departamento de compras precisa colocar, precisa vender, ele precisa saber de que forma abordar o cliente, de que forma efetuar a venda. Então, ele precisa ter acesso e interesse por todas as áreas da empresa. Eu acho que isso, hoje em dia, é muito importante. Não existe mais aquele no varejo, minha preocupação é só no meu setor, eu só preciso vender, não importa o resto. Não, importa tudo hoje. Perfeito. Você concorda, Michel, que no passado, muito se preocupava com a venda em si, o ato da venda, né? E hoje se fala muito em pós-venda, em fidelização, né? Na Pressolândia, como é que vocês lidam com isso, Michel? Então, a nossa preocupação não é só no pós-venda, e sim na experiência durante a venda também. Perfeito. Então, hoje o consumidor ele busca algo diferente, ele busca, no momento da compra, para ele tem que ser tratado de uma forma muito especial. Afinal de contas, para ele, aquele momento é especial. Não importa o quanto ele está comprando, nem o que ele está comprando. Muitas vezes ele está comprando um produto para a casa dele e ele já está imaginando como vai ser aquele produto na casa dele, de que forma ele vai usar aquele produto na casa dele. Então, eu acho que importante também é, durante a venda, a pessoa ter a sensibilidade de entender a necessidade e o que busca o consumidor. Então, isso é muito importante. E o pós-venda também é importante, porque as pessoas, a decepção, se ela vier depois, ela causa uma má impressão para a empresa como um todo, e não só Claro. para aquela venda. Então, eu acho que é importante a gente atender o consumidor, as dúvidas que ele possa vir a ter. Se ele tiver algum problema, apesar de que na nossa empresa a gente preza pela qualidade, então a gente procura ter bons preços em produtos de qualidade. Nós não compramos produtos de baixa qualidade para evitar exatamente isso, que o pós-venda gere uma frustração no consumidor. Às vezes a pessoa se empolga com um produto e fala, nossa, mas é o preço maravilhoso, e aí vai descobrir que depois ele está pagando por uma qualidade baixa. Então a gente preza para isso e dá toda a atenção que o cliente precisar. Se ele tiver algum problema, ele liga e a gente está lá para ajudar e tudo mais. Michel, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo e no próximo bloco a gente vai tratar de um assunto importantíssimo, que eu sei que você, quer dizer, tem essa bandeira, né, enquanto também desenvolvedor de um trabalho institucional aqui na nossa Associação Comercial de São Paulo, que é justamente essa questão da concorrência desleal que a gente está vivendo hoje em função dessas empresas chinesas que estão atuando no varejo brasileiro. Até
Até breve. Estamos de volta com o Educar para Empreender, hoje entrevistando Michel Zacca, que é, na verdade, diretor-presidente da Pressolândia, uma rede varejista que está presente em 11 estados brasileiros e com 48 lojas. Michel, bom, antes de fazer a minha pergunta agora, eu quero fazer uma pequena correção, que no bloco anterior eu havia dito que o Michel Zacca seria filho do Michel Zacca. Foi um equívoco meu. Michel Zacca é filho do meu querido amigo, membro do Conselho Superior aqui da Associação Comercial de São Paulo, grande empresário, Árabe Zacca, a quem eu mando um afetuoso abraço, inclusive. Michel, eu sei que você tem tido essa bandeira institucional, né, na defesa do setor varejista brasileiro, e eu entendo que, de fato, isso significa a defesa do setor como um todo, né? Porque, afinal de contas, que eu sempre digo isso, a força motriz da economia brasileira são das pequenas e médias empresas, tá certo? E a gente sabe que essas grandes varejistas, esses grandes marketplaces estrangeiros, mas especialmente chineses, entraram no nosso mercado, certo? E me parece que está havendo uma falta de regulação e isso está prejudicando muito o comércio genuinamente brasileiro, especialmente dessas pequenas e médias empresas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sinto uma necessidade desse assunto ser mais abordado no Brasil. Sim. Wilson, esse é um problema realmente muito grande hoje no Brasil, principalmente depois da pandemia, que acelerou muito o comércio virtual, né? Fez com que as pessoas migrassem mais rapidamente para o comércio virtual. E você sabe que sempre as pessoas são mais rápidas do que o governo para regular o que acaba acontecendo no país. Então, o que acontece é que nós temos hoje os marketplaces, né, que trazem os internacionais e os nacionais, alguns deles também, permitem algumas concorrências que são muito desleais. No caso dos internacionais, a gente sabe que existe no Brasil um custo Brasil, que é um custo de impostos, né, e toda a burocracia que existe no Brasil também, que para cumprir as exigências do governo, que tem um custo muito alto. E esses sites de fora do país, eles estão vendendo produtos no Brasil sem impostos, com taxas até abaixo de $50, alguns até a gente sabe que cobram valores maiores, mas enviam como se fosse de $50, isso já é público, e não pagam nenhum tipo de imposto que o varejo tem que pagar. Então isso faz com que o varejo fique numa situação desprivilegiada. E todos nós sabemos que no Brasil nós temos as taxas de impostos que não são baixas. Então, quando você tem um produto onde você paga os impostos e um outro que não sofre esses impostos, a diferença é muito grande e se torna muito desleal. Fica difícil, muito difícil concorrer. Como a população se acostumou a comprar nos sites, do modo virtual, fica muito difícil de identificar isso. E através da venda virtual, você não tem acesso à qualidade, você não tem acesso a entender se o produto que você está comprando é o mesmo que você viu numa loja, você se atenta basicamente a uma imagem e ao preço. E depois, quando você recebe ele em casa, você não tem como compará-lo com o que você viu. Então, muitas vezes você tem esse tipo de dificuldade. Não só, tá, Wilson, não só os internacionais, nós temos também no Brasil plataformas que permitem que seja vendido e entregue mercadorias com declaração de conteúdo. Então, são postados não com nota fiscal, e sim com declaração de conteúdo, onde não se sabe a procedência da mercadoria, não se tem imposto, não tributo nenhum pago sobre essa mercadoria, e o comércio paga essa conta. Quer dizer, fica muito diferente do que a gente tem hoje na prateleira, né, nas lojas, o custo da mercadoria já com os impostos e o que está chegando na casa do consumidor. Então, eu acho que o governo precisaria urgentemente ter uma ação sobre esses marketplaces que trabalham não da forma correta, da forma como os outros trabalham. Então, a gente precisaria ter as mesmas armas, tanto para o varejo físico, quanto para o varejo virtual. Na verdade, o que a gente nota é o seguinte, e a sua argumentação
não é no sentido de excluir, de extinguir os marketplaces. Pelo contrário, os marketplaces são ferramentas importantíssimas, especialmente para esses pequenos empreendedores que não têm uma plataforma, que não conseguem desenvolver, porque custa caro, né, a sua própria plataforma e se valem dessas plataformas de vendas, né? Agora, o ponto é, se isso não for regulado da maneira correta, vai condenar o comércio brasileiro como um todo, né? Porque as regras têm de ser equilibradas. Não é Nós isso, não queremos Michel? proteção, a gente não pede por proteção, não precisa. A gente precisa simplesmente ter as mesmas armas. Perfeito. Precisamos Uma paridade de armas. paridade de armas, isso. Então, o que a gente precisa é isso. Não precisa proteção, mas precisa ajustar isso, porque está muito difícil concorrer com tanta diferença. Claro, com certeza. Bom, ah, Michel, um outro ponto que me parece importante, e você sabe que quem nos assiste são pequenos e médios empreendedores, alguns estão começando, certo? E a gente sabe que tá, o grande pulo do gato de um varejista, e muitos já me disseram isso, é saber comprar, né? Mais importante do que saber vender, hoje em dia é saber comprar, né? E as opções hoje no mundo são muitas, né? E eu sei que vocês têm um setor de compras bastante desenvolvido, apurado. Você, eu não sei se ainda é responsável por esse setor. Para quem nos assiste, qual dica você dá nesse sentido, Michel? Eu acho que a pessoa responsável pela compra de um comércio varejista precisa estar muito antenado em tudo que acontece no mundo, né? Porque hoje, como todos dizem, né, está tudo muito globalizado e muito rápido. As mudanças são muito rápidas, as ideias surgem muito rápidas, as novidades aparecem muito rápido e logo já tomam conta de tudo. Então, eu acho que a pessoa que está preocupada em ter um varejo atuante e moderno, ela tem que estar antenada nas novidades fora do país, tanto na China quanto na Índia, em outros países que são, na verdade, os celeiros das indústrias mundial, e tem que estar preocupado em colocar esses produtos na mão do consumidor o mais rápido possível, sempre com os melhores custos, para poder ter os melhores preços. Perfeito. Você acha que participar de feiras internacionais é uma coisa interessante? É fundamental. Tá, É fundamental para sair na frente, vamos dizer assim. certo. Para a pessoa inovar e ser uma referência no mercado dela como algo diferente. Tá. E me diz uma coisa, Michel, claro que a Pressolândia é uma empresa de um porte de médio para grande, vamos chamar assim, né? Mas existem pequenos empreendedores que já estão visualizando que a importação vale a pena, né? Como é que funciona isso? Você tem que contratar uma agência de importação ou você pode fazer isso de maneira independente? Como é que funciona? Que eu sei que vocês já fizeram muito esse trabalho de importar China-Brasil. Como é que você avalia isso? Aí depende muito do volume que ele está disposto a importar, ou da capacidade desse varejista de desovar a mercadoria, de vender essa mercadoria. Porque a importação, normalmente, ela exige volumes maiores, né? Então, os mercados internacionais estão acostumados com volumes maiores. E aí depende de que estrutura ele precisa montar para ele poder importar. Se ele tiver um volume muito grande ou razoável, que vale a pena ele montar uma estrutura para fazer toda a importação, é mais vantajoso porque ele tem um custo menor. Reduz o custo. Reduz o custo se Porque ele fizer escala dentro de mais casa. essa logística. Isso, escala Tá. mais e tem um intermediário a menos na cadeia para ele poder trazer essa mercadoria. Certo. Caso contrário, existem tradings, né, no Brasil que você pode fazer a importação ou por conta e ordem ou por encomenda, que são dois formatos que existem na legislação como forma de importar a mercadoria. Ele tira o radar nas duas situações da empresa dele, que é uma autorização do governo brasileiro para que ele possa importar, e aí ele faz essa importação com produtos que ele pode trazer, produtos diferentes e com preços mais acessíveis também. Tá. E no caso dessas tradings, na verdade, ela se encarrega de o produto sair e chegar na sua prateleira. É isso? Sim. Ela faz toda Ela essa faz logística. toda a logística e o processo de importação. Perfeito. Bom, um outro assunto, Michel, que me parece bastante importante, eu sei que todos os empresários brasileiros estão acompanhando isso muito proximamente, que é a reforma tributária, certo? E a nossa entidade, a Associação Comercial de São Paulo, está completamente mergulhada nesse assunto,
porque afinal de contas, como eu disse, impacta a vida de todos, não só a pessoa física, mas também a pessoa jurídica. Eu queria saber, você, enquanto um varejista importante, de porte, né, com uma empresa sólida, o que você, enquanto empresário, pensa dessa atual proposta de reforma tributária? Wilson, eu acho assim, a reforma tributária ela é muito importante hoje para o Brasil. O Brasil já teve muitas oportunidades de mudanças necessárias. Algumas, infelizmente, foram desperdiçadas. Esta é uma mudança necessária. Estou com um pouco de receio dela estar sendo novamente desperdiçada, porque ela foi aprovada, né, pela Câmara muito rapidamente, sem muita discussão, de um formato que, no meu ponto de vista, não vai resolver o problema, vai simplesmente empurrá-lo com a barriga. O Brasil deve estar preocupado, o governo, em diminuir a base arrecadatória para poder fiscalizar mais, e não foi o que foi feito. Hoje está no Senado, né, onde a gente está conseguindo ter um pouco mais de tempo para tentar discutir, quer dizer, na primeira etapa já passada, né? Na minha ideia, o texto que está não atende o que a gente precisa, o que o Brasil precisa. O varejo não está satisfeito, de modo geral? Não, o varejo não está satisfeito da forma como está, principalmente porque existem bastante aberturas para que seja, durante o processo, criadas exceções. Né? E a forma de cobrança também. O imposto em países mais desenvolvidos que o nosso são impostos únicos, cobrados de uma única vez. E que acabam funcionando porque não tem as exceções que estão querendo criar no nosso sistema que está sendo proposto. Tá. Agora me diz uma coisa, sobre esse tema ainda, Michel, muito se fala no Brasil do custo tributário, não é propriamente o imposto, é o que o empresário gasta, ou mesmo até a pessoa física, o que se gasta para pagar imposto, certo? Contratando profissionais, contadores, tributaristas, etc. Você acha que isso procede e se essa reforma simplifica um pouco isso ou não? Eu acho que não, porque na verdade isso procede sim, né? Respondendo a sua primeira pergunta, sim. Hoje o custo para você pagar os impostos é muito alto, porque as exigências do governo são pesadíssimas. E complexas, né? E mudam muito, né? Sim. Então existem normas que saem a todo momento, alterando as normas e tudo mais, e a gente precisa estar sempre antenado para poder não ser autuado ou não fazer nada errado. Então existe um custo muito alto para se pagar os impostos. Para pagar essa burocracia. Para pagar a burocracia que o governo gera para ser pagos os impostos. Sim. Então, eu acho que isso acontece. Eu acho que a ideia da nova reforma tributária é realmente facilitar. Só que eu acho que existem alguns pontos muito graves que não foram corrigidos. Então, como é que nós podemos, por exemplo, colocar simplesmente todo o custo de impostos para o varejo final, por exemplo, ou para os serviços? Qual é a base que nós vamos ter que fiscalizar? Qual é a base que tem que se apurar e conferir? É muito grande. Então, isso vai causar um descompasso tremendo, né, entre quem realmente vai continuar pagando, que é quem paga, e quem não paga. Então, eu acredito que tinha que ser feito de uma forma diferente. Tinha que ser feito de uma forma onde fosse cobrado de uma base menor. Como acontece, por exemplo, com os impostos e aplicações financeiras que ficam no banco. Quer dizer, quantos bancos nós temos para serem controlados? Muito menos do que cada investidor ou cada aplicação que existe. Então, acho que aí está o grande erro dessa reforma. Dessa proposta de reforma. Bom, Michel, muito obrigado pela sua entrevista, né? Nós temos um inimigo aqui que é o tempo, e quando o entrevistado é inteligente, é competente, é didático, o tempo passa mais rapidamente. Eu quero agradecer, eu sei que sua agenda é exígua, mas eu quero te parabenizar pela sua atuação empresarial, muito responsável sempre. Eu sei que a Pressolândia é um primor de empresa, um exemplo de empresa, que começa aí com seu pai, o árabe, que é um grande amigo, e você que, na verdade, não é promessa, você é a realidade de um empresário brasileiro que nos dá muito orgulho. Portanto, mais uma vez, parabéns pela sua atuação e obrigado por ter participado do Educar para Empreender. Obrigado pelo convite. Muito obrigado e até o próximo Educar para Empreender.